Olá, minha amiga, como é que você tá aí do outro lado? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Comunicar-se. E esse episódio vai de resposta a uma das minhas seguidoras no Instagram. Então, eu quero agradecer hoje a Juliana. E não só a Juliana, mas muitas pessoas vão ser beneficiadas por essa resposta de hoje. O tema de hoje, então, é como perder o medo de falar em público. Um tema muito importante aqui para nós. E vamos lá, para começar a falar sobre isso, a gente tem que pensar e entender que a comunicação, a fala, a nossa linguagem vem evoluindo através dos anos. E quando a gente fala de perder o medo de falar em público, isso significa que nós temos um medo. Isso é uma concepção que às vezes a gente não leva em consideração. Muitas pessoas chegam para mim e falam: "Não, mas eu quero perder o medo de falar em público". Mas você já está trazendo que você tem medo de falar em público. Então, vamos começar a questionar o porquê que você tem medo de falar em público. E quando eu começo a te pedir para questionar isso, eu quero que você vá bem profundamente. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Tá, Graça, você tem medo de altura. Por que que você tem medo de altura? Tem que começar a pensar da onde vem esse medo. Eu tenho medo de altura. E começa a anotar tudo que vem na sua cabeça, todas as ideias, todas as lembranças. Então, essa é uma atividade que você pode fazer. Você vai se perguntar: da onde vem o meu medo de falar em público? E você vai anotar. Pá, 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 anota tudo que vier. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Da onde vem o meu medo de altura? Meu medo de altura vem porque eu nunca fui exposta à altura quando eu era pequena, porque a minha mãe, quando estava grávida, tinha muito medo de altura e tinha medo de tudo. A gente também quase sofreu um acidente onde o carro ficou balançando lá num penhasco, e aí por isso eu me lembro dessa cena, mesmo sendo pequena. Pode ser um dos fatores. E aí você vai escrever: eu tenho medo, como que eu me sinto? Eu sinto que eu começo a suar, eu sinto que as minhas pernas ficam bambas, eu sinto que eu não consigo abrir o olho, meu olho fecha e trava. Como que eu me sinto no meu corpo? Eu sinto que o meu estômago dói, eu sinto uma queimação dentro do meu corpo de alguma forma, as minhas costas ficam queimando, o músculo das minhas costas, como se eu estivesse sobre estresse e pressão. Então isso é tudo, por exemplo, que eu colocaria no papel. Então você tem que ir se perguntando: qual o meu medo? Da onde ele vem? O que que eu sinto no meu corpo? E por que eu deixo esse medo me controlar? A resposta mais simples e mais básica é que o nosso medo, geralmente ele vem do medo de não ser aceita, o medo de não fazer parte de um grupo, ou simplesmente porque você tem esse medo há muitos anos e nunca realmente tentou olhar profundamente para ele. Você já percebeu que quando a gente é pequeno, a gente vê uma sombra no quarto à noite e a gente fica com medo e pensa que é um monstro, bicho de sete cabeças? O medo de falar em público é igual. Ele existe, ele pode estar ali, mas se você não encarar ele, se você não for lá, olhar, analisar, tentar entender de onde vem aquela sombra, tentar entender e ficar consciente de que sim, você tem esse medo, você tem o medo de talvez não ser aceito, talvez tenha o medo de falar em público por causa do outro, de não fazer parte de um grupo. Se você entender de onde vem, fica muito mais fácil de tratar esse medo. Então, se você quer uma resposta simples, como perder o medo de falar em público? Falando em público. E aí você vai me falar: "Gente, mas eu tenho medo". Então, mas o medo, ele serve para proteger o seu corpo e proteger você e a sua mente. Então o nosso cérebro, ele trabalha em cima disso. Agora, se você começa a mandar informação para o seu cérebro, falando que tá tudo bem, que eu estou confortável aqui no público, que tá tudo bem eu falar em público, eu me preparei, eu tenho capacidade, eu gosto de mim, eu gosto de como eu falo. É assim que você vai perder o medo, é aí que você vai conseguir encarar esse medo. Quanto mais vezes você falar em público, mais fácil vai ficar de falar em público. Por quê? Porque você sabe como se preparar. Você vai começar a se questionar. E quanto mais vezes também você se entender de onde vem esse medo, qual é o seu medo? Se é o medo realmente de não fazer parte daquele grupo, ou se é o medo de alguém te humilhar na frente dos outros, ou se é o medo de errar, qual é o problema de errar? Então, quanto mais você buscar entender profundamente o seu medo, melhor.
Então, se o seu objetivo é desenvolver a sua fala, a sua comunicação em público, o ideal é que você comece a se entender e se dar esse apoio. Muitas vezes a gente tem um relacionamento tóxico conosco mesmo. E eu vou dar esse exemplo. Por exemplo, quando eu ia falar na faculdade em público, eu sempre falava: "Ah, eu falo muito. Ah, eu conto muitas histórias". Eu nunca me via como uma pessoa que era uma storyteller, que é a pessoa que conta história. Eu sempre achava que era errado contar história, eu sempre achava que eu tinha que ser só assertiva. E isso acabava atrapalhando, porque aí eu ficava confusa na hora de falar. E às vezes eu falava coisas desconexas, às vezes eu falava muito, contava uma história muito grande, não chegava numa conclusão tão rápida e as pessoas cansavam de me ouvir. Então o ideal é cada um se analisar da melhor forma possível. Ninguém sabe, ninguém conhece melhor você mesmo do que você. Isso é uma coisa que você tem que falar com você. Quanto mais vezes você mostrar para você que você tem controle sobre você, que você tem o controle sobre a sua vida, que você vai conseguir, que você tem essa habilidade, mais fácil vai ficar de falar em público, de fazer aquele exercício físico que você não faz, de parar de procrastinar, de sair de um relacionamento tóxico. E por que que eu tô falando disso? Porque o medo de falar em público, ele tá muito vinculado com como nós nos tratamos. E se você acha que 100% você é uma pessoa tímida e que você nunca vai parar de ser, e você se coloca nessa caixa e fala: "Não, mas eu sou uma pessoa tímida. Ah, eu sempre fui uma pessoa tímida", é por isso que você não consegue falar em público, porque você está se colocando numa caixa. E isso não é uma coisa saudável de fazer. Nós criamos a nossa realidade. E é muito importante que você crie a sua fala, que você crie a sua comunicação. E que para isso você esteja consciente, presente, prestando atenção no que você está falando, em como você está falando. Isso é um trabalho que, claro, que uma fonoaudióloga, um coach de comunicação, um psicólogo vai te ajudar? Vai te ajudar, mas ninguém vai fazer o trabalho por você. Então, se você quer perder o medo de falar em público, começa a falar em público e começa a se testar. Com qual grupo de pessoas eu me sinto confortável para falar? Ah, eu não me sinto confortável de falar no trabalho, então vai pra rua. Será que eu me sinto confortável para falar com pessoas esperando ônibus? Ou pegando o táxi com alguém, o Uber, dividindo o Uber com alguém? Será que eu me sinto confortável de começar uma conversa com essa pessoa? Como que eu vou fazer para tentar colocar isso no dia a dia? Falar com uma pessoa pelo menos nova por dia, no elevador, no táxi, quando você vai na padaria pedir seu café, o seu pãozinho, quando você vai comprar um pão de queijo, quando você vai abastecer. Começa a conversar com as pessoas e para começar, é simples. A única coisa que você precisa aprender a falar e que você já sabe, que você já desenvolveu na sua fala é: "Oi, tudo bem? Como é que tá seu dia? Como é que foi a sua semana?" Como é que tá sendo o seu dia hoje? Então são perguntas simples, e aí você vai ver se aquela pessoa tá aberta ou não pra realmente conversar com você. Como que é seu nome? Você é daqui mesmo? Desse estado? Isso é uma coisa que acontece constantemente aqui na Austrália. Eles perguntam muito: "Oi, tudo bem? Como é que você tá seu dia?" Qualquer lugar que você vai, e geralmente ali é uma abertura para você ter ou não uma comunicação aí com alguém e testar a sua habilidade de falar. Testar essa habilidade de falar em público. E o falar em público não precisa começar numa palestra, você não precisa dar uma palestra não. O falar em público, ele começa com falar com uma pessoa desconhecida, com qualquer pessoa na rua que você não conheça. Isso já vai te ajudar a criar confiança de que tá tudo bem errar, de que tá tudo bem falar muito rápido, de que tá tudo bem ser uma contadora de história, tá tudo bem gostar de poesia e falar com ritmo, tá tudo bem você ser do jeito que você é. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que fala: "Allow yourself to be who you are". Essa frase é maravilhosa. Permita que você seja quem você é. Então, permita que você seja quem você é. Olha que coisa mais linda e mais profunda. Para você gostar de você, da sua fala, da sua comunicação, você tem que começar e permitir você ser quem você é. Permitir você errar. Permitir, naquele dia que você não tá tão bem, tudo bem falar com alguém de uma forma irritada, chateada, e tá tudo bem. Isso é o aprendizado de vida do ser humano, diário que a gente passa, e todos nós passamos.
Não é porque eu sou fonoaudióloga, porque eu tenho esse conhecimento que eu não passo. Todos nós passamos, todos nós temos dias que vamos falar super bem, tem dia que nossa fluência não vai estar tão legal, então a gente vai gaguejar um pouco. Então começa com pouco. Então, se você me perguntar como perder o medo de falar em público, eu vou te responder falando e se auto-observando, se analisando, indo um pouquinho mais profundamente dentro de você. E todo mundo já passou por isso de observar alguns comportamentos e padrões que a gente faz e que não são tão saudáveis, não são tão legais. Para quem se coloca para baixo e se coloca numa caixa falando: "Ah, eu sou uma pessoa muito tímida. Ah, eu sempre tive com problema de falar. Ah, eu tenho a língua presa", mas nunca foi numa fonoaudióloga para realmente investigar se a pessoa tem uma língua presa. Eu tenho uma cliente que ela passou 25 anos da vida dela reclamando da comunicação dela, falando: "Ah, eu tenho a língua presa, não consigo falar", e ela realmente tem uma dificuldade de fala, ela realmente não fala muito bem alguns fonemas. Como ela tá aqui na Austrália, ela me procurou para fazer uma avaliação. Quando eu fiz a avaliação com ela, eu expliquei todos os passos da avaliação. Por que que eu estava investigando a língua, o lábio e tudo mais. Quando no final da avaliação eu contei para ela que ela não tinha a língua presa, ela ficou extremamente assustada. Ela falou: "Eu passei 25 anos da minha vida achando que eu tinha a língua presa e agora você tá me falando que eu não tenho a língua presa?" Eu falei: "Não, você não tem a língua presa. A sua língua se movimenta muito bem para todos os lados da sua boca. Para cima, para baixo, ela faz todos os sons. O que tá errado é o jeito que você movimenta a língua, o controle que você tem da sua língua. Isso aí tá precisando melhorar." E é isso que a gente vai fazer nas sessões dela. Pra você ver que muitas vezes a gente se coloca em caixas sem mesmo saber se aquilo ali realmente é verdade. Então, comece a observar os seus comportamentos, o que você fala com você, o como você se trata. Isso é a base da sua comunicação. Então, emocionalmente, você vai se desgastando, vai virando um relacionamento tóxico com você mesmo, quando você se coloca para baixo, quando você diz que você não é capaz, quando você acha que fisicamente ou mentalmente ou emocionalmente você não é capaz de fazer alguma coisa e que na verdade você realmente não sabe o que que você é ou não capaz. Você simplesmente aceitou que tenho esse problema, tenho essa barreira e é isso. E aí vai ser isso para sempre na minha vida. Tenta se distanciar emocionalmente desse tipo de relacionamento que você vê que não é saudável, que você tem com você mesmo. Como que você se distancia? De diversas formas. Você pode meditar, você pode fazer yoga, você pode fazer uma corrida todo dia e depois ir fazer um treinamento de voz, de fala, de comunicação. Você pode fazer mil coisas aqui para tentar se distanciar, sair desse mundo que é você dentro de você e começar a se olhar por fora. Deixa eu olhar quem é essa pessoa. Que como se fosse você fosse uma terceira pessoa olhando para quem você é. E é assim que você vai criar um relacionamento familiar com você, com o seu interior, um relacionamento íntimo que você vai começar a sentir que pode contar com você, pode confiar em você. Graça, por que que acontece isso? Por que que eu tenho medo de falar em público? Sempre tive medo a minha vida inteira e me coloquei nessa caixa. Vários motivos, né? Alguns motivos eu vou falar aqui que podem acontecer. Experiências passadas, talvez você teve uma experiência de abuso na escola, onde outra criancinha riu de você. Talvez você teve uma experiência traumática crescendo na hora que você foi falar com uma tia, com um tio. Talvez você tem várias coisas que podem acontecer, mas basicamente negligência, abuso ou trauma, ou seja, alguma experiência passada que você tenha guardado de alguma forma e que mostra para você que você não é bom, que a sua fala não é boa, que você talvez naquele momento ali errou e as pessoas riram de você. E também por uma escolha pessoal. Essa aí tá em primeiro lugar, então coloca assim, numa escala, em primeiro lugar você tem, é uma escolha pessoal. E aí quando eu falo para as pessoas: "Mas por que que você está escolhendo ser uma pessoa que tem medo de falar em público?", elas não me entendem. Geralmente elas olham e falam: "Mas eu não escolho isso". Na verdade, nós escolhemos quem somos. Nós temos que construir o que queremos ser. Eu estava assistindo a Olimpíada e tem uma pessoa que se chama Jessica Fox, aqui australiana, que ela é uma mulher que o sonho dela era conquistar uma medalha de ouro na canoa, em um tipo específico lá de jogos das Olimpíadas, que era o único que ela não tinha ainda uma medalha de ouro. E quando ela falou, olha quantos anos de trabalho, ela ficou mais de 10 anos diariamente treinando, construindo essa Jéssica para chegar lá e hoje de manhã a gente tem a notícia de que ela conseguiu
conquistar a medalha de ouro. Então, é a mesma coisa de você quando você quer melhorar a sua fala, quando você quer desenvolver a sua habilidade de falar em público, você tem que construir essa pessoa. Ela não vai nascer sozinha. Você tem que construir, você tem que querer, você tem que ter intenção disso. E aí você tem que acreditar em você e melhorar esse relacionamento interno e íntimo que você tem com você. E dizer, tá tudo bem se eu falar errado, tá tudo bem se eu não conseguir, tá tudo bem se eu não tiver um dia bom, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque muitas vezes a gente aí é o nosso estado de escolha, é aí que a gente peca, é aí que a gente acaba indo pra uma coisa que a gente fala: "Gente, mas por que que eu fiz isso?", né, qual razão de eu ser essa pessoa que nem eu acredito em mim? Então se nem você acredita em você, realmente é muito difícil do outro acreditar em você e acreditar no que você está falando. Então esse é um ponto importante a ser pensado e ser refletido aí. Qual que é a sua escolha pessoal? O que você escolhe? Você escolhe ser uma pessoa que constrói diariamente o seu comunicador, o seu falante interior, a sua comunicação para falar bem em público? Ou você finge que não tá vendo e fala: "Ah, tá tudo bem, deixa aí mesmo, sempre sou introvertido. Ah, eu sou tímido. Ai, deixa, tá tudo bem, sempre fui assim. Ah, eu tenho a língua presa". Você coloca mil e uma barreiras. Então, esse aí é o motivo principal da gente ver a dificuldade de fala e comunicação, esse medo. Esse medo vem porque geralmente ele tá ali escondido e você deixa ele crescendo devagarzinho. Então, construa quem você quer ser e deixe ir essa pessoa que tá dentro de uma caixa. Deixe aí essa pessoa que não existe mais, essa pessoa que não fala bem em público. Deixa aí esse medo. Let it go. Deixa embora. Sabe? Deixa pra trás, fala, eu vou conseguir, eu vou diariamente treinar pra ser essa pessoa. Eu vou fazer um treino aqui, ó, com o cara do táxi, do Uber, aí depois na rua, depois eu vou no parque, depois eu vou pra padaria, depois eu vou no supermercado, vou conversar com alguém. Aos poucos, vai construindo essa confiança dentro de você e você vai ver que aos poucos você encarando esse medo, mesmo que seja por 1 minuto por dia, vai fazer diferença daqui 3, 4 meses. Porque isso é o mais importante. Você vê o seu padrão, vê o seu comportamento, vê onde você está se limitando e pensar se você escolhe isso. Uma coisa que eu sempre faço. Eu escolho isso? É isso que eu quero para minha vida? Eu posso escolher o que eu vejo, eu posso escolher o que eu ouço, eu posso escolher o que eu quiser. Então, será que eu realmente escolho ser tratada mal? Será que eu realmente escolho deixar o medo me controlar? Será que eu realmente escolho deixar o medo me consumir, ao invés de eu ir lá e tentar de novo, ir lá e analisar, tentar uma estratégia nova, tentar um caminho novo? Será que eu desisto muito fácil? Essa é a pergunta que você tem que se fazer aqui. E para finalizar esse episódio, eu quero te dizer que nada melhor do que falar em público para perder o medo de falar em público. Não existe varinha mágica, não existe segredo. É você com você, construção diária do seu eu comunicador, da sua coragem, das suas ações. Espero que você tenha gostado desse episódio. Manda para um amigo, manda para um familiar, manda para um colega de trabalho. Desde já eu te agradeço. Meu nome é Grace, eu sou fonoaudióloga, eu moro aqui na Austrália, eu moro numa área regional da Austrália. Se você quiser me seguir para saber um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, é no Instagram, @gracefonopelomundo. E para a gente finalizar, eu quero desejar uma boa semana para você, um abraço, gratidão, do meu coração para o seu coração, comunicar-se.